Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje é o vídeo resenha do incrível Senhorita Aurora da Babi A7. Entretanto, antes de começar, eu quero anunciar a maratona de Páscoa que eu pretendo fazer, que vai estar incluso nesse projeto Tibiar. Então, durante a Páscoa eu pretendo ler 2 livros, da sexta-feira até domingo. Eu ia colocar 3, mas eu sinto que eu não vou conseguir, porque no domingo eu quase não vou ler, porque vai ter festa na minha família. Então eu não pretendo ler 3, mas se possível eu gostaria de ler 3. E para me ajudar, então, vocês vão ter que votar nos livros que eu vou anunciar aqui na enquete, e o resultado dessa votação vai sair na terça. Então votem, e os 2 livros mais votados eu vou levar para a viagem para ler. Então aqui estão as opções para votação. Madame Bovary, que se vocês gostarem de algum clássico, né, então votem nele. Tem também A Máquina do Tempo, que tá na TBR já faz um tempinho, então, por favor, se quiserem que eu leia, votem nele. Tem também O Ateneu, do Raul Pompeia, que é outro clássico. E por último, mas não menos importante, A Escolha, do Nicholas Sparks. Então, gente, votem e até terça-feira vai sair o resultado no Instagram. E quem não me segue ainda no Instagram, começa a me seguir, principalmente para acompanhar essa minha leitura da Maratona de Páscoa, que eu vou postar sempre stories lá, falando sobre como tá o andamento das minhas leituras. E quem quiser me acompanhar nessa Maratona de Páscoa, por favor, deixe os livros aqui embaixo que vai ler nos comentários. Me siga no Instagram, converse comigo, falando sobre o que tá achando das leituras. Bem, agora vamos falar desse livro incrível. Primeiro eu vou dar uma resenha geral sem nenhum spoiler, e no final do vídeo talvez eu dê algum spoiler, e aí quem não quiser ver não precisa assistir até o final. Eu vou avisar a partir do momento que eu for dar algum spoiler. Bem, aqui a gente vai ter a história da Nicole. Ela, então, é uma bailarina, ela é brasileira e ela sempre estudou balé desde pequena, apesar da mãe não ter muita condição financeira. E então, no primeiro capítulo, a gente vai acompanhar ela fazendo um teste para uma vaga em uma escola muito importante de balé em Londres. E, obviamente, ela vai conseguir. Isso não é nenhum spoiler, porque acontece logo no segundo capítulo. E então a gente acompanha ela no avião, onde ela conhece um homem super sexy, só que grosso. Obviamente, ela logo nota ele, só que não dá muita atenção, até porque é uma viagem de avião apenas. E então a gente vai ter um salto no tempo em 3 anos, e a gente vai acompanhar a Nicole em um teste para o papel da Aurora da Bela Adormecida. E ela vai conseguir esse papel e logo vai ser apresentada ao maestro. E a gente então vai percebendo aos poucos que esse maestro é o mesmo homem do avião. Nada foi por acaso, então. E ele, durante os ensaios, ele é muito rigoroso, ele chega a ser até grosso com as pessoas que estão lá ensaiando, porque ele gosta de perfeição no trabalho. E isso pode ser um dos fatores que levou as pessoas a não gostarem tanto dele. Ele quer o sucesso da peça dele, ele é totalmente dedicado à arte dele. Então é óbvio que ele vai ser um pouco mais rigoroso, igual um professor bravo, um professor chato, que cobra sempre mais. E é isso que eu senti nele. Entretanto, fora do trabalho, ele se mostra uma pessoa muito fofa e envolvente. Ele protege a Nicole quando um bêbado tenta atacá-la. Ele vai levar ela de carro porque tá chovendo. Então ele vai mostrando ter um lado doce. Mas ao mesmo tempo, ele vai ter um momento de bipolaridade, em que ele vai se mostrar um pouco mais arredio, que não quer tanto contato humano. E isso a gente vai percebendo que tem uma coisa, um trauma no passado. E quem lê muito romance, percebe logo qual personagem tem marcas do passado, por causa dessas características marcantes durante o romance. E então a gente vai sendo apresentado a esse casal. Um dia o maestro esquece uma pasta muito importante para ele no local de ensaio.
E a Nicole a encontra e decide levar para ele até a casa dele. Entretanto, é um dia de muito frio e com nevasca, e os dois ficam presos durante um período na casa dele. E a relação vai mudando aos poucos, vai se tornando mais íntima e mais envolvente. Lógico que tem uma pitada de hot, mas o foco em nenhum momento foi nisso nesse livro. E é isso basicamente a sinopse. Agora eu vou falar um pouco de spoiler sobre o trauma dele. Quem não quiser assistir, eu me despeço aqui. Beijos e até o próximo vídeo. E não esqueça de votar aqui no izinho dos cards. E quem quiser continuar assistindo o vídeo, ou porque já leu esse livro, ou porque não se importa com spoiler, pode assistir à vontade. Então, a partir de agora vai ter spoiler. Não reclamem, por favor. Então, a marca do passado dele é um negócio que eu nunca tinha visto em livros, principalmente de romances. E eu achei que é uma coisa muito necessária ser discutida em livros. Como eu sou da área de saúde, eu sempre penso nessas doenças, eu sempre penso como é um tabu essas doenças. Então, nesse livro, ele vai ter HIV. E existem muitos mitos que rondam essa doença, de que beijo na boca transmite, que se você tem essa doença é porque você tem uma vida libertina. E ter isso num livro de romance vai aproximar as pessoas dessa doença. Do mesmo jeito que o câncer tem um caráter de mortalidade, ou seja, você vê alguém com câncer, você já pensa que ele vai morrer. Aqui a gente tem o HIV como algo muito marcante na pessoa. Se a pessoa tem HIV, muitas vezes as outras pessoas se distanciam dela por causa disso. Então foi muito, muito interessante ver isso e ver como o personagem foi marcado por essa doença. O que acontece na realidade. Quem tem a doença fica marcado, fica com o pensamento sobre essa doença, sobre transmitir essa doença. E isso foi muito, muito bem abordado nesse livro. Além disso, é um assunto que é necessário e que a gente não conversa no dia a dia, a gente não conversa com os nossos pais, nossos filhos, nossos professores sobre isso, e tem que ser abordado para as pessoas se protegerem e também saber que um diagnóstico de HIV não é sinônimo de morte, não é sinônimo de vida sexual inativa, você vai ter que ficar celibato para o resto da vida. É um negócio que a pessoa consegue levar uma vida normal se fizer o tratamento, mas para isso tem que fazer o tratamento. E muitas pessoas não fazem o tratamento por medo até da doença, por medo do tratamento. Então é um negócio que tem que ser discutido. E eu acho que tem que ter livros, tem que ter filmes sobre isso, para as pessoas perderem um pouco do medo de conversar sobre isso. É basicamente isso que eu queria falar, só de spoiler. Não vou falar o final, coisas do tipo. É mais para discutir sobre um assunto que eu acho extremamente importante discutir. Bem, gente, é isso no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E, por favor, votem aqui nos cards em qual livro vocês querem que eu leia durante a maratona de Páscoa. Beijos e até o próximo.